Voltando aqui na parte 3 dessa série, vamos falar sobre lista de compras, vamos falar sobre cardápio da semana, vamos falar de inventário, para que a sua casa, seu lar, seja uma casa funcional, uma casa organizada, uma mulher sábia que tem um bom planejamento para um bom andamento da sua casa. Então vamos começar? Vamos falar um pouquinho sobre lista de compras. Quem aí leva a listinha de compras para o mercado? Conheço mulheres que não levam, mas eu aconselho levar, porque às vezes a gente acaba se perdendo no meio do caminho, comprando coisas que não deveria comprar e saindo muitas das vezes do orçamento. Então vamos vigiar, vamos planejar, olhar bem o que precisa para o mês, fazer aquela lista e seguir à risca a sua listinha. É bom escolher dias do mês que tenha promoção. Eu gosto de comprar na última semana do mês, porque sempre tem algumas coisas que tem o preço é diferente para quem vai na primeira semana do mês. Isso é incrível, viu? Não sei se alguma de vocês já notaram isso, mas eu, durante esses anos de casamento, eu tenho percebido e ouvi também outras pessoas em canais do YouTube falando e tirei a conclusão que realmente. Então, a última semana do mês eu costumo fazer as minhas compras e vejo a diferença para a primeira semana do mês. Tem muita coisa que vale a pena você comprar nesse tempo de promoção, quando tem as promoções, porque hoje o mercado está muito caro. Qualquer coisinha que você pega dá um valor exorbitante. Então, é interessante que você trace uma lista de compras e você coloque na sua listinha aí, seja no celular, na agenda ou no computador. Você pode estar criando um modelo, um formato que adeque, que seja que fique adequado à sua realidade. Então, na lista de compras, eu gosto de colocar carnes e congelados. E aí, o que é de carne que eu vou estar comprando naquele mês, eu gosto de fazer uma feira mensal. E aí, o que é congelados, eu vou estar traçando aqui nesse campo de carnes e congelados. Pães, ovos e laticínios. Eu tenho tirado o pão da minha refeição. Mas quando eu vou no mercado, eu gosto de comprar um pão, tem um pão mais artesanal, de hambúrguer, ou até numa padaria que você encontra. Eu compro, deixo ele partido e coloco no congelador, porque eu gosto de comprar carne moída e fazer o meu hambúrguer. Eu pego uma tampa, guardei uma tampinha da creatina, e aí essa tampa serviu de molde para me preparar os meus hambúrgueres com o meu tempero. E aí eu passo no filme e congelo esses hambúrgueres e esse pão. Aí no dia que dá uma vontade de comer uma coisa diferente, um lanche, para não cair na tentação dos iFoods da vida, eu coloco faço uma cama de cebola numa assadeira, no refratário, ponho esses hambúrguer feito em casa e põe no forno. E aí depois de assadinho prontinho, com aquela cebolinha, pego minha saladinha, coloco no pão, esquento o pão, seja numa frigideira ou na sanduicheira, né? Deixo ele, tiro do congelador, deixo em temperatura normal, natural, para ele vir descongelando. E aí aqueço ele bem e faço meu hambúrguer, fica tudo maravilhoso. Pra no dia do mês que dá vontade de comer essas coisinhas, né? E aí eu gosto de congelar esse pão de hambúrguer. Então os ovos, os laticínios, você vai fazer esse campo, né, dos pães, qual tipo de pão que você quer comprar, os ovos, se você compra ovo semanal, quinzenal ou mensal, os laticínios que você vai querer, que tipo de queijo, a manteiga, o leite. E aí você já vai com tudo organizadinho, né? Frutas e vegetais, né? As ervas frescas, as verduras. Aí você vai preparar aquele campo. E outros alimentos, né? Que pode ser
mercearia, né, que entra aí os biscoitos, as farinhas, o macarrão, o molho e outras demais coisas, né? A parte de higiene pessoal, aí você vai traçar o que você vai querer para aquele mês, creme dental, sabonete, e por aí vai. A parte da limpeza da casa, né? Quais são os produtos, da lavanderia, quais são os produtos que você vai querer para sua lavanderia, para a limpeza da casa. Então, ter essa listinha pronta é uma mão na roda, porque a gente não se perde. É interessante você ter o inventário do seu armário. Por que o inventário? Para na hora de fazer essa lista de compras, você já dá uma olhada no que tem. E os itens novos que você vai comprando para manter o seu estoque, você vai colocar da seguinte forma: você vai arrumar, trazer para frente aqueles que já estavam ali e colocar atrás desses os que você acabaram de comprar, se você é essas de sempre manter o estoque em dias. Caso contrário, você vai observar o que tem e o que não tem, para que você não repita na sua compra. E o inventário da despensa é interessante, que você pode imprimir no papel ou anotar inventário da despensa e colocar ali tudo que tem na despensa. Porque você vai saber também, se você está com pressa, não quer olhar os armários, você tem ali uma anotação presa na geladeira ou no próprio armário, ou na sua agenda, você vai estar ali com tudo traçado, né? Mês de julho de 2026 eu tenho isso, inventário da despensa, e vai estar tudo ali nas suas mãos. E se você tiver um tempo maior, colocar a quantidade de estoque e o que foi já finalizado, que já foi usado, que já não tem mais, você vai saber dentro desse inventário. O inventário do congelador é interessante também fazer. Quais são as carnes que tem ali, o que é que tem de pronto, o que é que tem já pré-preparado ali no congelador, porque se qualquer pessoa que chegar na sua casa e querer mexer e fazer alguma coisa, ela vai saber o que tem no congelador, porque você já deixou tudo ali anotadinho. O inventário da geladeira, o que é que eu tenho na geladeira para esse mês? É interessante, se você tem um tempo disponível para fazer isso, seja no celular, na agenda, ou colar na própria geladeira, e você vai riscando na medida que vai acabando, você tá ali riscando, porque na hora das compras você vai ver que aquele item que você gosta de usar, que não pode faltar, tá arriscado, porque ou tá ali alguma coisa que você sinalize que finalizou, para na hora da compra você saber o que tá faltando, o que precisa. E também isso tudo, esse formato e esse exemplo do inventário você pode fazer para a casa toda. Seja uma pequena reforma, seja uma troca de lâmpada, troquei a lâmpada tal dia, seja um reparo que você venha fazer na parede, e você tomar nota de tudo isso é interessante. É bom também que você tenha uma pastinha, né, com os documentos de cada casa, as contas que foram pagas do mês, ter tudo isso bem organizado para não se perder. Às vezes pode, em algum momento, vir uma cobrança de algo que você já pagou, e você tendo guardado, você já tem ali uma prova. É interessante também, para quem tem filhos, ter uma pastinha para cada filho. Eu ouvi um dia desse uma senhora falando, ela tem de um canal, não lembro o nome agora, ela falando que ela teve esse hábito desde cedo com seus filhos. Hoje eles são adultos, e quando eles casaram, ela entregou a pastinha deles, né, para suas esposas. Eu achei aquilo muito lindo, muito bem organizado, porque ali ela guardou a certidão, cartão de vacina, toda a história da infância, né, daquele filho estava ali naquela pastinha. Então cada filho, ela tinha tudo. Então quando precisava fazer qualquer coisa que precisou de uma certidão, precisou do cartão de vacina, ou precisou de alguma coisa voltada para a escola, estava tudo ali naquela pastinha. Se tem um passaporte, tá ali naquela pastinha, tudo organizado, tudo bem cuidado, para você não se perder, não deixar os papéis soltos por aí, e aí em uma arrumação ou outra o papel foi embora e você ficou sem saber o que fazer. Então é interessante ter essa organização também nos papéis, na parte do escritório da sua casa, você ter uma gaveta, um ambiente, um lugar para guardar tudo isso. E ter uma pastinha de inventário também, se você tem um tempo para fazer isso.
um inventário da sua casa, da reforma, dos cuidados, dos reparos também é interessante. Eu tenho uma agenda que eu coloquei alguns sonhos, né? A reforma, tal item, isso. De vez em quando eu vou lá dar uma olhadinha e coloco, né, a minha alegria do que eu já consegui, do que já foi feito. E isso é interessante também, tomarmos nota. E o próximo é o cardápio da semana. Às vezes você fica sem saber, ai, o que é que a gente vai comer amanhã? O que é que eu vou preparar amanhã? Meu Deus, e tal. Quando você tira um dia, né, seja um sábado ou um domingo, um momento, 2 horas, para poder fazer esse preparo, já vai lhe ajudar. E você vai colocar o seu cardápio semanal, né? Você pensou no café da manhã, o que é que você quer preparar de café da manhã durante toda a semana? E aí você já coloca ali traçado, né? Qual vai ser o almoço da semana, né? De segunda a sexta ou de segunda a sábado. Você consegue cozinhar uma porção maior de cada coisa, de feijão. Aí você pode deixar uma parte na geladeira, uma parte no congelador. Uma porção maior de arroz, que possa congelar uma parte, outra parte deixar na geladeira. Porque são alimentos que, se você tiver o cuidado de não pegar a colher que eu peguei o feijão, eu não posso pegar o arroz, porque aí você vai acabar perdendo o alimento, que vai entrar um alimento que não é aquele alimento, misturar, e aí acaba azedando, prejudicando, e aí se estraga, e aí você não sabe, nossa, por quê? Porque pegou a colher da carne, misturou com feijão, misturou com arroz, não. Para cada vasilha que você for tirar, tem uma colher específica para cada uma. Específica que eu falo assim, a colher que você vai usar com arroz, você vai usar no feijão, você vai lavar, secar para pegar o feijão, lava para pegar a carne, para não ter nenhuma perda na alimentação. Se vai ter salada, você pode higienizar bem as folhas e guardar todas sequinhas, né? Já faz um pote de salada ali, você só vai o que? Montar na hora, pegar ali, né, os tomatinhos num potinho, as folhas já estão ali misturadas, a cenoura já está ralada e ali já monta seu prato de salada. Outra coisa também que facilita você é ter essa organização, né, do cardápio, pensando na manhã, no almoço, à noite, né, ter algo pronto já para a noite. Se a sua casa, a família costuma jantar, então aquilo que vai ser preparado para o almoço já fica para janta. Se eu preparar uma panela de caldo, congelar uma parte, uma sopa, né, para segunda, para quarta, para sexta, para não enjoar. Então faço um caldo para ser usado na segunda, na quarta, na sexta, umas torradinhas. O que mais que eu posso servir? Uma banana da terra, uma raiz. Então você já vai planejando isso e já vai tomando nota do que precisa nas suas compras ter para a montagem desse cardápio. Então antes de ir para o mercado, antes de ir para o hortifruti, antes de ir para a feirinha, tenha em mente qual cardápio eu quero preparar para minha família, para essa semana, para o mês, né? Tem pessoas que conseguem fazer congelamento para 20 dias, para um mês. Eu já fiz muito congelamento. E, nossa, era uma mão na roda congelamento. Gente, tudo de bom. Mas chegou um tempo que eu enjoei. Então, eu prefiro tirar um momento da semana, fazer um preparo maior para 4 dias, 5 dias. E aí eu fico bem. O congelamento te facilita porque você economiza gás, sabão, água, panela, tudo. Mas acaba enjoando um pouco, né? Então é bom ter uma variedade, fazer um pouquinho de cada coisa, mas ter uma variedade em cada refeição, se você tem esse tempo. Então o lanche, né, do dia, da semana, então já vai planejando isso no dia que você planeja, antecedente às compras, e aí você vai colocar em prática agora as horas que você vai tirar para focar só na organização da alimentação, do lanche da semana, do café da manhã, do almoço, da janta, tudo isso. Então tudo com planejamento, a gente vive uma vida mais leve, mais libertadora. Planejamento é tudo para a dona da casa, para a jovem senhora, para mãe que cuida aí do seu lado, dos seus filhos. E vamos cuidar melhor ainda com essas dicas, facilitar o nosso dia a dia. Então, se você gostou dessas dicas, se você tem outras dicas
maravilhosas, especiais para compartilhar. Não guarde para você, compartilhe também, coloque aqui, comente, tá bom? E cheiro no coração, que a presença do nosso Senhor Jesus seja com seu lar, com a sua família. O pão da presença nunca falte na tua mesa, na tua casa. Beijo no coração.